E aí pessoal, todo mundo beleza? Quem tá falando aqui é o TH Expósito e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seleção brasileira para 2020. Bom, Pia Sundhage começou uma boa temporada pela seleção brasileira, né? Assumiu o comando em 2019, fez excelentes jogos no torneio internacional, né, tradicional que acontece na cidade de São Paulo. Todos os jogos acabou não perdendo nenhum, também enfrentou seleções de nível técnico um pouco inferior, mas mesmo assim deu para mostrar um pouco ali do trabalho que ela quer propor para o Brasil. Deu para ver já um pouco a filosofia, o estilo de jogo que ela quer implantar, né, passar para as jogadoras, que é do trabalho que ela já realizou com grande sucesso nos Estados Unidos, na Europa. É interessante até citar uma curiosidade que a Pia, ela foi a primeira jogadora sueca a marcar gol na seleção brasileira em Copas do Mundo. Pois é, na Copa de 91, Brasil contra a Suécia foi a primeira vez que se enfrentaram em Copa do Mundo e o primeiro gol foi da Pia. E agora ela comanda a seleção brasileira. E aí para 2020 já começou a ter desafios um pouco maiores, seleções um pouco mais fortes. Inclusive, esse ano decidiram participar do Tour de France, que é o torneio da França, que aconteceu mais ou menos em paralelo com o X-Believe, que é organizado esse pelos Estados Unidos. E no torneio da França, o Brasil ficou em último, porém teve resultados satisfatórios. Enfrentou a anfitriã da casa, a própria França, uma derrota por 1-0 em que eu achei que a seleção jogou muito bem, fez um jogo muito pegado, em questão de habilidade, de técnica, praticamente o mesmo nível, até algumas jogadoras do Brasil superam as francesas, porém é mais ainda aquela questão da resistência, o condicionamento físico, que não se perdura ao longo dos 90 minutos, e isso acabou custando um pouco o melhor desempenho no final. Aí contra a Holanda, acabou empatando um 0-0, mas eu achei que contra a França acabaram jogando um pouco melhor do que com a Holanda. Mas mesmo assim, e depois contra o Canadá, no empate em 2-2, ganhando de 2-0, né, acabou cedendo empate no final, a gente vê que a Pia tentou rotacionar ali as jogadoras, né, as goleiras ali, ela deu oportunidade para as 3 goleiras. O esquema tático variou bastante também durante a partida, tudo em preparação para as Olimpíadas em 2020, que infelizmente devido à pandemia foram adiadas para 2021. E são resultados, querendo ou não, até que satisfatórios, positivos para a Pia. Ela está fazendo um excelente trabalho, não dá para negar. Porém, eu penso que a Emily Lima conseguiria atingir os mesmos resultados se ela continuasse na seleção, se pelo menos deixasse, né, ela cumprir ao menos um ciclo olímpico e não sendo demitida por motivos de resultado, né, por estar fazendo uma campanha pífia há momentos antes da Copa do Mundo, no ano passado, né, em 2019. Que para mim foi uma verdadeira vergonha ter demitido ela com apenas 10 meses de trabalho ali na seleção, coisa que em mais ou menos 30, 40 anos de seleção feminina, nunca um técnico ficou menos de um ano no cargo. E justo a Emily, né, a primeira mulher brasileira a assumir o comando, que até então antes só foram homens, ela foi a primeira também a ser demitida com menos de um ano. Eu acho que tanto os resultados da Pia hoje quanto da Emily seriam mais ou menos iguais, semelhantes ou quiçá superiores, porque é o seguinte, nós estamos no momento do futebol feminino que não dá apenas para pensar e focar em resultados, em se você vai montar uma seleção que vai ganhar a Copa do Mundo, que vai ganhar a Olimpíada. Na verdade, a gente tem que estar preocupado com a estrutura em si da seleção. E esse é um ponto que a Emily focava. Esse era um ponto em que a Emily se preocupava não só com os resultados, mas com toda a parte extracampo que existe. Coisa que nós não estamos dando muita atenção para isso. Eu acredito que, assim, independente de quem assume a seleção, se for um homem ou uma mulher, desde que tenha competência, e a competência, eu quero dizer o quê? Que seja uma competência relacionada com o comprometimento
com a causa do futebol feminino e querer se dedicar para tornar o esporte mais acessível, que seja uma modalidade mais estruturada, para depois a gente pensar nos resultados nessas competições grandes. É claro que independente, né, se for homem ou mulher, tem que ter esse comprometimento, tem que ter essa competência, mas eu não acho que uma gringa, né, seja dos Estados Unidos ou da Europa, ou um técnico já consolidado no futebol masculino vai resolver os problemas da seleção, igual a CBF está tentando apostar. Porque eu acho que temos a maior probabilidade de alguém que esteja mais relacionado com a causa da modalidade no Brasil, o futebol feminino brasileiro, seja uma mulher brasileira. Acho que essa é a maior probabilidade. É claro que temos exceções. No caso, podemos citar o René Simões, que eu acho que é a exceção de todas as exceções, que quando ele assumiu o comando da seleção, ele soube olhar para o futebol feminino como o futebol feminino deveria ser olhado. Tanto é que conseguiu trazer a medalha de prata incrível, né? Num feito histórico incrível para a seleção, até então que ninguém imaginava que algo poderia acontecer desse jeito, nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Inclusive, eu até recomendo, para quem não conhece, ler aqui essa obra do René Simões, O Dia em que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens, que é um livro muito bacana, conta a história e essa trajetória de superação da seleção feminina e do próprio René. É um livro muito bacana. Então, tirando o René Simões, que é uma exceção, se você contratar um técnico já consolidado do futebol masculino para comandar a seleção feminina de futebol, a seleção brasileira feminina, o que vai acontecer? Bom, vai ser um técnico que vai estar focando nos resultados, vai querer fazer um trabalho digno, bom, é lógico, né? Porém, após passar esse ciclo, após passar o campeonato que está disputando, se surge uma oferta de emprego para treinar um outro clube masculino, ele vai sair, porque no futebol masculino se ganha milhões. No futebol feminino, além de ganhar muito menos, vai ter que se dedicar muito mais. Coisa que eu acredito que se a Emily continuasse, seriam atenções que teriam mais zelo, que estariam voltadas, né, para essas outras questões. Porque nós precisamos de alguém no comando que esteja preocupado e que queira fazer a diferença nas categorias de base, que é algo fundamental. Na preocupação se temos um calendário nacional para as equipes, coisa que praticamente até o ano passado, até 2019, não se tinha isso. Você contava nos dedos os times que participavam, era sempre aqui no eixo sul-sudeste, mais especificamente na cidade de São Paulo, que é um absurdo isso. Certo? Então, são essas questões que me deixam um pouco chateado, né? Que a CBF não esteja dando uma atenção como deveria dar. E para mim foi um erro tremendo quando demitiram a Emily Lima do comando da seleção brasileira. É claro, estão surgindo novas mulheres com capacidade técnica para assumir grandes clubes aqui do Brasil e futuramente a própria seleção brasileira. Nós temos casos da técnica da Ferroviária, Tatiane. Temos também, que eu gosto de citar muito, que faz um trabalho muito legal com o time da segunda divisão do brasileiro, do Atlético do Acre, a Neila. Temos também a Patrícia Guzmão, que faz um excelente trabalho também. Então, assim, tá surgindo mulheres capacitadas para isso, e eu acho que a CBF tem que apostar mais nessas mulheres aí, nessas mulheres brasileiras para comandar a seleção. Que eu acho que assim nós conseguimos ir para frente de uma maneira mais sólida. Não adianta chegar à próxima Copa e desejarmos a vitória, desejarmos o título, né, trazer o caneco aqui para o Brasil, porque será apenas uma felicidade pontual, momentânea ali. Desse jeito nós não vamos construir próximas gerações favoritas para disputar esse título. Precisamos de um legado, entendeu? Então nós precisamos de alguém nesse comando e que não pense apenas nesse resultado momentâneo, porque vai ser uma felicidade ali de momento, né? E acabou. E depois? Cai no esquecimento. Agora, se a gente tem alguém comprometido, que vai pensar nas categorias de base,
nesse calendário cheio, mais estruturado para todas as equipes, né? Num treinamento melhor ali nas garotas, para trabalhar com o físico, aprimorar cada vez mais a parte técnica, as habilidades das jogadoras. Aí sim a gente vai poder pular de patamar e para o próximo degrau e pensar em resultado, e pensar em ser campeão, e pensar em entrar para a competição como favorita. Por isso que quando a CBF decidiu contratar a Emily Lima, ponto positivo para a CBF. Depois, com a demissão dela 10 meses depois, ponto super negativo mesmo. Agora, no final, com a contratação da Pia, bom, a gente fica naquele meio termo, né? Lógico, a gente vai torcer para fazer uma excelente campanha, para que dê tudo certo. Eu gostaria muito de ver as meninas ganhando uma medalha olímpica de ouro, porque de prata já temos 2. Ser campeã da Copa do Mundo, porque vice nós também já somos, né? Mas é aquele negócio, a gente precisa de alguém mais focado em montar uma estrutura para deixar um legado e não apenas uma felicidade de momento. Desejo toda a sorte à Pia, porém eu gostaria de ter uma mulher no comando, seja a própria Amy, que agora eu desejo sorte a ela com a seleção do Equador, ou alguma outra treinadora aqui do Brasil que eu acredito que tem capacidade e pode fazer a diferença, e que assim, né, tenhamos uma seleção digna, estruturada e que dê muita alegria ao povo, como a do masculino já deu e vai nos dar também no futuro próximo. Beleza? Muito obrigado! Se você gostou desse vídeo, fica à vontade aí para deixar seu gostei, para se inscrever no canal, comentário também. E tamo junto, pessoal. Valeu, falou e fui!